No Metrópolis de hoje, as estreias do cinema tem Daniel de Oliveira em dose dupla. Um dueto musical de respeito, Léa Freire e Hamilton Godoy, 40 anos de parceria. E o artista francês que percorreu o país registrando nossas tribos indígenas. Ele foi contratado como segundo desenhista. O primeiro desenhista era o Adrien Tonnet, que morre, infelizmente, durante a expedição, afogado no rio Guaporé. Bem-vindos ao Metrópolis. Oi, boa noite. A gente já começa o Metrópolis de hoje, ó, com a Marina Persson e as dicas de cinema. Muitas estreias. Muito É bom. feriadão, né? Então as pessoas vão ao cinema. É claro. Não, e é bom avisar que a cidade está cheia, A hein? cidade tá cheia, tem que chegar antes. Eu fico muito irritada quando eu não consigo entrar no cinema. Então chega antes, gente. Chega uma horinha antes. Vai lá, dá uma voltinha na rua, gostou, toma um café. Pronto. Né, conversa com os amigos. Olha, tem muita coisa para todos os gostos. Isso a gente sempre dá uma selecionada, né? Porque as estreias sempre são variadas. E aí, bom, a gente tem... Vamos começar falando do filme do George Clooney. Eu adoro o George Clooney. Você gosta do Eu George Clooney? também, eu adoro. Eu acho ele Ai, bonito, diretor, inteligente. Eu adoro ele. Ele tá no Tomorrowland, que é uma ficção da Disney. Então é uma ficção científica, mas é uma ficção científica, digamos assim, docinha, açucarada, otimista. Bom, a história mais ou menos é a seguinte: o George Clooney é um cientista, digamos, um inventor meio solitário, que começa a história dele lá em 64, quando ele era um garoto, e numa feira de invenções e tal, ele apresenta uma invenção dele, que é uma mochila que, assim, com um motor propulsor que é, enfim, com capacidade para voar, levar você para os ares, assim. Só que essa invenção é totalmente desprezada na época. E aí, nessa mesma época, dão para ele um botãozinho do Tomorrowland, que é um botãozinho, um dispositivo, quando você aperta, você vai parar neste mundo do Tomorrowland. E aí, corta para anos depois, está o George Clooney ali, com essa menina, que é a atriz, quem faz é a Britt Robertson, que encontrou o tal botãozinho que leva para a tal da Tomorrowland. E aí, enfim, várias histórias acontecem, tá? Eles são perseguidos e tem muitas cenas de suspense, de perseguição. É o futuro? Eles vão pro futuro? Vão pro futuro. Entendi. Eles vão para uma espécie de futuro. Porque o Tomorrowland não é o festival de música. Lembrando bem, é o mesmo nome, mas não é o festival de música, gente. É ótimo, botãozinho que eles vão parar no meio do festival. E é um filme cheio de mensagens, assim, dizendo que como os humanos estão destruindo o mundo. É um filme que fala do consumismo desenfreado. Ele tem uma mensagem aí. O segundo filme que a gente tem... o segundo filme, Segunda Chance, é um filme que chama Segunda Chance, da diretora dinamarquesa Susanne Bier. Essa diretora, só lembrando aí, ela ganhou o Oscar em 2011 por um filme chamado Em um Mundo Melhor. Ela já tinha sido indicada uma outra vez, ganhou só em 2011. E é uma das diretoras, enfim, mais bem conceituadas aí no mundo do cinema. É um filme que fala de situações limite, assim, até onde você pode chegar em situações desesperadas. É um filme que algumas críticas falaram que é um filme que tem uma mão um pouco pesada, ela exagera um pouco, é um pouco excessivo, porque... Enfim, além de tratar de temas limite, digamos assim, ela fala muito de bebês. E aí é um tema sensível, digamos assim, né? Então tem um bebê de um casal de viciados, aí tem várias histórias aí, enfim, envolvendo bebês, né? Tem um sequestro de bebê, tem um bebê de casal de viciados, tem uma mulher que ameaça se suicidar se tirarem o bebê dela, etc, etc. Então, agora, eu estou bem curiosa para ver esse filme aí, que estreou na quinta-feira, né? Eu gosto do cinema dinamarquês e sueco e acho que eles trabalham bem essa coisa psicológica, assim, eles gostam de dramas em tramas. Claro, você vai entendendo o personagem, as camadas vão aparecendo conforme o filme vai, né? Como a história vai se desenvolvendo. E tem essa coisa da coisa psicológica, assim, que é bem legal. Bom, e aí a gente tem duas estreias brasileiras
com o Daniel de Oliveira. Olha que incrível. O muso do cinema nacional. Não, ele tá realmente incrível. No Sangue Azul é o filme do Lírio Ferreira. Eu até entrevistei eles, né, nessa semana que teve pré-estreia aqui em São Paulo. O Lírio veio aqui no programa. E o Lírio veio aqui no programa, exatamente. É um filme, a terceira longa-metragem do Lírio Ferreira, que é o diretor pernambucano que, enfim, foi um dos responsáveis pela retomada do cinema pernambucano, né? Ele dirigiu O Baile Perfumado junto com Paulo Caldas lá em 96, que foi o filme, digamos assim, que estreou esta novo ciclo do cinema pernambucano, que é muito legal. Eu gosto muito do cinema pernambucano em geral. Marcelo Gomes, Cláudio Assis, e aí eu acho que o Kleber Mendonça Filho, enfim, e eu acho que, enfim, eu gostei muito do Sangue Azul também. Eu gostei também, achei muito um filme legal. Bonito, é um filme, sei lá, é um filme muito interessante. A história mais ou menos é a seguinte, é a história desse circo que chega nessa ilha paradisíaca, né, Fernando de Noronha. E esse circo, quando chega, enfim, claro que movimenta toda a vida da cidade. E traz também a história deste menino, que é o Homem-Bala, que é o Daniel de Oliveira, que volta depois de muitos anos afastado da família. Ele vai reencontrar a mãe, que é a Sandra Corvelloni, grande atriz, e a irmã, que é a Carol Abras, a Raquel. E aí a irmã e ele aí a gente vai descobrir por que eles foram afastados durante tanto tempo e tal. Eles têm uma relação... que eu não vou falar aqui. Deixa o filme contar. O Lírio disse que tem muitas referências dele cinematográficas. É uma homenagem ao cinema. Ele queria falar sobre cinema também. Sim. O personagem do Pereio faz muitas, né, considerações a respeito. E o Rui Guerra, a presença do Rui Guerra também. Tem. Ele diz assim, olha, o Pereio abre o filme e o Rui Guerra termina o filme. Isso pra mim é muito significativo. E o personagem do Rui Guerra ele é meio uma espécie de oráculo, assim, é bem legal. O filme é bem legal. E aí o Daniel de Oliveira, sortudo, né? Além de ter filmado em Fernando de Noronha, que é esse lugar maravilhoso, que eu queria morar em Fernando de Noronha, ele foi filmar no Atacama, no deserto do Atacama, no Chile. Ou seja, tá muito bem, Daniel. Que ótimo. O filme é Romance Policial, é o filme do Jorge Duran, que é esse diretor chileno e roteirista também. Na verdade, vamos lembrar que o Jorge Duran, ele trabalhou muito tempo com o Héctor Babenco. Então, o Duran escreveu o roteiro de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, desculpa, do Pichote, do Beijo à Mulher-Aranha, e aí ele já dirigiu também o Proibido Proibir, A Cor do Seu Destino, e agora ele volta à terra natal, ao Chile, para filmar essa história de suspense, que é sobre esse escritor, que é o Daniel de Oliveira, que vai para São Pedro do Atacama para se isolar porque ele quer escrever. E aí ele acaba testemunhando um crime e aí toda a história, a trama se desenvolve a partir daí. Agora, é isso, né? São paisagens, tipo, absolutamente, assim, de tirar o fôlego. É um super caso, assim, de natureza que se sobrepõe de uma maneira enfim, tão forte. Olha só, é muito lindo. É muito lindo. Não, eu estava pensando, porque lá no filme do Lírio, por exemplo, a natureza acaba... Eu não digo uma personagem, mas ela ajuda a gente a desvendar algumas sensações, sentimentos dos personagens, né? E quando você tem um personagem aí no meio do deserto também, que discute solidão e tudo mais, você tem, né, o cenário ajudando você, né, nessa história. É muito lindo. E só lembrando que o Daniel está em outro filme, né? Verdade. Tem 2 estreias, mas ele está na Estrada 47 também, que é o filme dos Clubes Pracinhas, que a gente já falou bastante aqui também no programa. Gente, que mês Daniel de Oliveira. Tem que ser uma amostra especial, não precisa nem... né, ocasião já é uma amostra especial Daniel de Oliveira, feriado. Mostra Daniel nos cinemas. Então, ótimo, Marina. Obrigada, Legal. viu? Imagina. Que ótimo. Anotou tudo, gente? Então, tá bom. Então, anote outra coisa. Você sabe que hoje... 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente. E o meio ambiente é tema de exposições na cidade de São Paulo. A gente foi conferir. Dá uma olhada.
Desde cedo, a flautista e compositora Léa Freire transita pelos mais diversos estilos. Parceira de músicos como Alaide Costa, Nelson Aires, Hermeto Pascoal, Elton Medeiros, Boccato e tantos outros. A Léa está completando 40 anos de carreira, com direito a turnê especial e gravação de CD e DVD nos Estados Unidos. Mas hoje ela está aqui, ao lado do pianista Hamilton Godoy, para mostrar música pra gente. Bravo! Léa Freire, Hamilton Godoy. A Léa, chega mais, os dois. A Léa tava assim pra gente, onde é que
me posiciono, mas na verdade eu tenho que olhar para o Hamilton. A gente entendeu agora, né? Vocês têm que olhar, Tem né? que olhar, não tem como, olha. Não tem como, né, Hamilton? Algumas vezes a gente tem que se ver, né? Que prazer tê-los aqui no Metrópolis de hoje, comemorando seus 40 anos de carreira. O Hamilton tem um dedinho nisso aí, não tem? Ele é culpado. É culpado? Culpado, total, totalmente culpado. Eu tinha 16 anos quando eu conheci a escola do Zimbutril. E até então eu estudava piano erudito, né? E a minha vida mudou. Fui tocar violão com o Luiz Chaves lá no Zimbutril e estudar outro tipo de harmonia. Eu falei, não, é isso que eu quero. E era 4 quadras de casa, eu não saía mais de lá, eles tiveram que me contratar. Entendeu? Eu acabei virando professora. Ela falou, tá bom, vai, você fica aqui o dia inteiro. Uma menina bem novinha, né? Que virou professora bem novinha. Por mérito dela, né? Ela se desabrochou assim, e se identificou com aquele tipo de música. Nós estávamos precisando, inclusive, ampliar o espaço para atender mais pessoas, né? A Léa veio como uma luva mesmo, né? E aí, não, e tem tudo a ver, força, inclusive, porque talento. eu conheci o Teco Cardoso lá também, né? Que hoje é o meu grande parceiro musical. A gente já fez 5 quintetos juntos e o último é o Vento em Madeira, que faz parte desse Música para Ser Feliz, que é um novo projeto. Você falou que quando entrou na escola do Zimbutril, você teve uma mudança, uma ruptura. Isso. Percebeu outro jeito de ouvir música, outro jeito de compor música. Que Tudo. jeito é esse? Que você carrega até hoje? Carrego até hoje, é o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Então eu percebi uma brasilidade lá que não tinha nenhuma escola de música brasileira naquela época. A primeira foi a escola do Zimbutril. E eu vou ficar insistindo. Qual é o jeito brasileiro de fazer música? O jeito brasileiro é com os ritmos brasileiros e essa riqueza musical enorme que a gente tem aqui, entendeu? Então, você pode usar todos os recursos da música europeia, do jazz ou da música erudita, mas você tem uma rítmica muito forte que você não pode desperdiçar. Não dá para desprezar, né, Hamilton? Não dá. E o Clã foi pioneiro nisso, né? Realmente foi uma escola que veio com essa proposta, né? Passar para as pessoas aquilo que a gente estava fazendo. Nós estávamos fazendo música brasileira, fazendo jazz com temas brasileiros. O Brasil não precisou mais usar estándares americanos para improvisar, isso aí. Bom, no começo da semana, você propôs para o público uma experiência que é assim, muito legal, que é ouvir a sua música e, a partir dessa audição, desenhar, escrever o que quisesse. Dobrar, fazer o que quisesse. Então, a gente levou material, levamos material lá, pranchetas, lápis coloridos, lápis de cera, borrachas, enfim, lápis preto e tal, e falou, você faz o que você quiser, fica muito à vontade, né? Enquanto você estiver ouvindo, você vai, deixa essa cabecinha maluca fazer o seu próprio enredo, né? Já que não existe letra, e essa é exatamente a vantagem da música instrumental. Então, ninguém impõe um enredo para você, o enredo é seu. O projeto, na verdade, de você fazer a apreciação musical, né, para a plateia, tem tudo a ver com música para ser feliz. Entendeu? Porque não é para você ficar achando que você tem que entender, você não está entendendo, que é aquela confusão. Não. Não, ai, meu Deus, pode tudo. É exatamente o oposto, entendeu? Música instrumental é para todo mundo, É para todo mundo, pode tudo e é para qualquer língua. Pois é, e você, inclusive, vai fazer a gravação do CD e do DVD e os shows nos Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos para ver como é que esses americanos têm essa sorte, hein, Hamilton? Convidar você também, né, para você. Vamos para Nova York. Vamos para Nova York, Léa Freire. Então, você vai fazer lá o início da turnê comemorativa dos seus 40 anos, né? Na verdade, estamos comemorando o ano inteiro. Tudo. Tudo que der de ver. E a gente faz essa música para ser feliz, que tem o Vento em Madeira, o Hamilton Godoy e a Mônica Salmazo. Então, vamos todo mundo para os Estados Unidos e a gente tem um show que a gente está montando e vamos terminar gravando dias 1 e 2 de outubro lá em Nova York, num lugar chamado Roulette, que é maravilhoso, um teatrinho super aconchegante. E tem show de vocês aqui antes de vocês irem? Tem, a 16 e 23 agora de junho, tem shows do Vento em Madeira com a Mônica Salmazo no Espaço Cachoeira. Dia 3 de julho tem show com a Hamilton Godoy na Casa de Francisca. Dia 25 de julho a gente se apresenta num festival chamado Piano Piano na Argentina, onde a gente vai inaugurar nosso duo de piano. Nós vamos tocar 2 pianos lá também. Eu posso ir para a Argentina também. Precisa ser Nova York. Em julho a gente termina a gravação de um disco de duo que a gente está terminando, piano e flauta. Quer dizer, tudo isso faz parte do projeto Música para Ser Feliz e que se encerra em grande estilo em Nova York em outubro. Muito bem. Então, Música para Ser Feliz, para encerrar o Metrópolis, vocês ficam por aqui? Claro. Então pronto. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. E agora fique de olho, porque tem algumas peças voltando ao cartaz para a alegria dos fãs de teatro. O Metrópolis separou dicas de espetáculos para o fim de semana.
fiz um primeiro movimento espontâneo e eu abri a porta aqui. Potestades tem o ator Celso Frateschi no papel de um médico que teve a filha pequena sequestrada. No espetáculo, ele passa de vítima da ditadura argentina a algoz. A atriz Laura Brauer faz um contraponto silencioso nesta peça que é quase um monólogo. Depois de tudo que eu fiz, ninguém veio me ver! Ninguém! O musical Bilac Vê Estrelas é uma adaptação do livro homônimo de Rui Castro, com canções do sambista Ney Lopes. O escritor Olavo Bilac é interpretado pelo ator André Dias e o elenco ainda conta com Sérgio Menezes e Amanda Costa. São as que tesouros do capital. Eu necessito dela! E Elias Andreato dirige o ator Juca de Oliveira em Rei Lear, de Shakespeare. Na montagem que reestreia hoje no Teatro Eva Hers, o figurino é neutro, sem coroa nem trono. A força está no texto e na atuação de Juca, que interpreta 8 personagens. Se sois vós que governais o coração dessas filhas contra o pai delas, não zombai tanto de mim. Começou nesta semana a temporada 2015 da São Paulo Companhia de Dança. O primeiro programa tem a estreia de Índigo Rose, montagem do coreógrafo tcheco Jiří Kylián. O tema da temporada é Corpo no Mundo, que parte das influências e dos modos de pensar o mundo em movimento. O espetáculo fica em cartaz até domingo, mas a programação é extensa. Na próxima semana já tem outra montagem em cartaz. As apresentações são no Teatro Sérgio Cardoso, com ingressos entre R$15 e R$30. E vale lembrar que a partir da semana que vem, às sextas-feiras, tem espetáculos gratuitos para estudantes e terceira idade às 15h. Um trabalho minucioso, feito no início do século XIX, é o ponto de partida da exposição O Olhar de Hercule Florense sobre os índios brasileiros. O artista e cientista francês foi responsável por registros históricos de etnias indígenas brasileiras. Desenhos, manuscritos e objetos contam um pouco da forma de viver dos índios no início do século XIX. O rico material foi reunido pelo francês Hercule Florense, que chegou ao Brasil muito jovem, aos 20 anos. Logo resolveu se aventurar na expedição Langsdorff, uma missão científica que percorreu o interior do país entre 1825 e 1839. Ele foi contratado para participar da expedição como desenhista. Ele foi contratado como segundo desenhista. O primeiro desenhista era o Adrien Tonnet, que morre, infelizmente, durante a expedição, afogado no Rio Guaporé. Ele registra tudo, né, até Belém. Terminada a expedição, ele se fixa em Campinas e lá ele desenvolve, então, o processo fotográfico. Ele construiu uma câmera obscura com a qual ele fez a primeira foto em 1832. Além de ser considerado pioneiro na criação da fotografia, Hercule Florense desenvolveu técnicas de impressão e criou o papel inimitável, que poderia ser usado na confecção do papel moeda. Os desenhos de Hercule Florense são usados até hoje para estudo e resgate da memória de povos indígenas. Então aqui a gente está diante dos índios apiacás. Ele fez um retrato com essa aquarela completa da vida deles. Então, desde as pinturas, o pilão, né, onde faziam a farinha de mandioca, as redes, eles foram encontrados e fizeram uma cartilha para eles mesmos, onde eles reviam os seus costumes através dos desenhos do Hércules. Mais uma tribo indígena que ele retratou muito bem, que foram os Guatós. Eles eram pescadores, então na representação que ele faz, ele mostra a canoa e o remo. E eles foram dizimados por epidemias de sarampo e pela Guerra do Paraguai. Aqui você vê algumas fotos atuais, como eles têm traços bem orientais, né? Parece até um chinês. Ele passa por essas regiões entre 1825 e 1829 e apenas
190 anos depois, a situação deles é completamente diferente, né? Eles estão aculturados, alguns extintos, os poucos preservados não têm a atenção que deveriam ter. Eu acho que esse relato dele, tão acurado, é um documento histórico importantíssimo para nós. Metrópolis de hoje acabou, mas você vai ficar na boa companhia de Léa Freire e Hamilton Godoy, uma dupla que é um verdadeiro biscoito fino da música instrumental brasileira, né? A gente volta domingo às 8 da noite. Um beijo, até lá.